Olá, investidor, seja muito bem-vindo. Eu sou Tonelo, analista CNPI, e vim trazer para você hoje uma forma de você entrar na bolsa de valores sem ter risco de perdas. Isso mesmo que você ouviu. Você pode ter percentual de ganho de até 50% e tudo está 100% garantido. Vamos dar uma olhada como funciona exatamente essa oportunidade? Antes da gente começar esse vídeo, não esquece, por gentileza, de se inscrever no canal e ativar o sininho, para que você seja notificado dos nossos próximos vídeos. Mas vamos lá. Como seria possível fazer uma operação com risco zero? Lembrando que você tem que levar essa operação até o vencimento, ou seja, ela vai ter um vencimento específico para você fazer isso. Mas qual é o segredo de você entrar nas ações e não ter perdas? Basicamente, a gente vai fazer as posições através de opções. E as opções, para quem não conhece, uma breve explicação para você. Uma call é um direito de compra. Você compra o direito de comprar isso em um momento futuro com um determinado vencimento. Comprar uma put significa que você tem o direito de vender esse ativo um pouco mais para frente. Como o vídeo não se aprofunda nisso, vou parar por aqui a explicação de opções e a gente vai seguir na explicação desta operação, que como que seria possível o bendito do risco zero. Uma das coisas que mais influencia o preço das opções é justamente a taxa de juros. Então, se a gente tem juros altos, a gente gera uma disparidade entre as calls e as puts. Então, se os juros fosse zero, na medida que ele fosse subindo, as calls iriam subir de preço e as puts iriam ficar mais baratas. Na medida que o juro sobe, as calls também com vencimentos mais distantes vão ficando cada vez mais caras. E as puts com vencimentos mais longos também vão ficando cada vez mais baratas. Então, a partir daí, nasce justamente uma arbitragem de preço. Existe ali como aproveitar diferenças entre essas opções. Existe um modelo matemático chamado Black and Scholes que serve para justamente a gente conseguir calcular essas diferenças das opções baseadas nos juros. Lá também é possível a gente ver as opções que têm maior volatilidade para a gente conseguir fazer as nossas melhores operações. Esse modelo de cálculo ele consegue mostrar para a gente qual seria, em tese, o valor justo de uma opção. Então, no caso, é possível a gente vender uma call que está excessivamente cara, comprar uma put para proteger o nosso movimento que está excessivamente barato e ainda sobrar um pouco de dinheiro. Então, isso gera uma arbitragem, e explorando isso, conseguimos ter risco zero nesta operação. Lembrando, desde que levada até o vencimento. Mas se você chegou até aqui e não está entendendo absolutamente nada, não se desespere. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim para você. A notícia ruim é que a gente ainda vai ver um gráfico de payoff que pode complicar ou facilitar para algum de vocês o entendimento desse vídeo. Mas a notícia boa é a seguinte: toda essa operação ela é feita de forma automatizada através dos assessores de investimento. Então você não precisa se preocupar em boletar algum desses ativos, algumas dessas opções e cometer algum tipo de erro. Com os assessores, vocês conseguem entrar nessas operações sem o risco de erro operacional. Então, facilita bastante para quem não entende de opções ou para quem está começando agora nesse mundo de investimentos e tem um pouco de aversão a risco. Lembre-se ainda nessa informação aqui que o perfil de investimento desse tipo operacional é um tipo agressivo, então tome cuidado se você não se aplica a esse tipo de investimento. Quero também ressaltar aqui, antes de resumir tudo isso, que no momento que você não tiver nenhuma perda, você poderia estar ganhando se você tivesse, por exemplo, em renda fixa. E aí vem uma pergunta muito comum para mim, inclusive de alguns analistas. Tonelo, mas não é melhor eu fazer essa operação quando o juros estiver muito baixo e aí eu vou ter um risco de perda de uma chance investindo na renda fixa menor? Claro que não. E por quê? No começo do vídeo eu não expliquei para vocês que o juro vai deformar o preço das calls e das puts, fazendo com que as puts fiquem mais baratas e as calls fiquem mais caras, e quanto maior o vencimento, maior essa disparidade? Pois é, quando o juros estiver baixo e a renda fixa estiver rendendo pouca, outras opções de estruturadas serão cotadas, que não a collar, como a gente vai falar agora. Inclusive, já introduzindo o nome, Collar Up and In. É isso que a gente está falando aqui e vamos fazer um resumo dela agora, antes da gente entrar no gráfico de payoff. Em resumo, a gente pega a disparidade de preços de calls, que sobe bastante, e puts, que ficam muito baratas. Quanto mais longo o vencimento, maior a distância.
Por isso que o vencimento dessas operações ela costumam ser um pouco mais longos, e não 2 ou 3 meses, mas sim na casa de 6 meses a 1 ano, que você vai ter essas disparidades que chamam mais atenção. Essa movimentação de arbitragem que a gente consegue entre estes valores cotados das opções é onde a gente consegue o risco zero. Então vamos agora para o gráfico de payoff para ficar um pouco mais claro ainda a explicação. Então agora a gente está finalmente no gráfico de payoff. Vamos dar uma olhada que o gráfico ele está por resultado e por preço de ação. Ou seja, à medida que vai andando para a direita, a gente está falando que o preço da ação está se valorizando. E no momento que a gente vê o resultado subindo, significa que você está ganhando mais dinheiro. Então, nesse caso específico, a gente tem, por exemplo, aqui nessa região, o valor da ação a R$ 10. Isso quer dizer que se a ação retornar para, por exemplo, zero, a gente teria um resultado zero também. A gente não teria perdas. Esse é o cenário 1. Ou seja, você não vai ter desvalorização do seu dinheiro. Isso daqui não acontecerá, perfeito? Independente de quanto que a ação se desvalorize. Observe que se essa ação subir, no nosso exemplo aqui, se tiver uma barreira a R$ 15, o que vai acontecer com essa barreira a R$ 15? É a chamada up and in. Se passar dos 14,99, você deixa de surfar toda aquela alta. Observa que aqui do seu preço de entrada R$ 10, caso a empresa suba tudo isso daqui até 14,99, ainda não ativou o up and in. Então você surfa essa movimentação de 50% de alta. Observa que na medida que a ação fica mais cara, sobe o preço dela, mais você está ganhando. Ou seja, aqui você está ganhando bastante e o preço da ação também subiu bastante. Mas imagina, por exemplo, que a barreira seja rompida e agora a gente vai para o terceiro cenário. Se passar dos 14,99, ou seja, atingir os R$ 15, ativa o Apenin. Consequentemente, o seu strike vai ser, por exemplo, 12. Assim, você só surfa a movimentação nessa linha aqui. Você fica travado com o seu resultado, num resultado um pouco mais baixo. Independente da ação continuar subindo ou não, com a peninha ativado, você trava sua alta. Ou seja, resumindo, no caso de quedas, a qualquer valor até zero você não perde absolutamente nada. Você surfa até que o Apenin seja ativado toda a movimentação de alta daquele ativo, nesse exemplo, 50% de alta, e caso estoure a máxima, você vai ter justamente o seu lucro limitado ao strike daquela Apenin. E no caso aqui, foi 20% de alta. Lembrando que esses valores eles são exemplos. A gente tem que cotar isso daqui na operação real com o seu assessor para a gente saber qual é exatamente o valor que é possível surfar e também qual é o limite, ou seja, qual é a barreira daquela operação, que uma vez atingido vai limitar o seu ganho em um valor menor. Pessoal, agora vamos para uma parte talvez mais complexa do vídeo, que é como essa operação ela é efetivamente estruturada e vamos comparar ela justamente com uma operação prática que a gente vai mostrar aqui para vocês como seria, tá legal? Quero trazer informação bem interessante para você. Essa operação serve para quem tem o ativo principalmente e para quem não tem o ativo principalmente, ou seja, você pode comprar o ativo e formar essa operação, ou se você já tiver esse ativo em carteira, você pode proteger-se da queda. Então, no momento também que uma empresa está muito esticada e você não sabe a hora certa de sair dessa operação, montar essa estrutura aqui, ela faz muito sentido, porque você continua surfando um espaço de alta e você consegue se defender no caso de queda, garantindo um preço de saída lá em cima, que é justamente a compra da put in the money que a gente comentou aqui. Mas vamos ver como é formada exatamente essa estrutura. Então, olha só, imagina que um cliente tenha ou compre um ativo, ou seja, ele tem esse ativo principal em custódia e ele quer fazer essa operação. Então, vai ser comprado uma put que vai proteger 100% do seu capital e isso vai ser financiado pela call que ele vendeu naquela disparidade de preço que a gente havia comentado que os juros causa. Então, isso vai ser 100% financiado por aquele dinheiro, tá legal? Depois que ele tiver Add the essas money. duas opções na carteira, existe a condição Apenin, que é justamente o que faz a opção aqui ser uma opção atípica, uma opção exótica. Ou seja, não é possível você pegar o seu operacional no Profit Chart, no Trade e tentar fazer essa operação por si só.
porque ela seria montada diferente. Você não conseguiria negociar a opção APNIM. Então, mais uma vantagem de você fazer essa operação aqui direto com o seu assessor financeiro. Neste caso, quando se tem a condição APNIM, nada mais é do que um gatilho que essa operação vai passar a existir na operação quando essa condição for ativada, que vai ser justamente o strike da call de venda. E aí isso vai acabar limitando o ganho operacional. A vantagem de ter esse gatilho mais acima é que você consegue surfar a movimentação de alta. Do contrário, você estaria travado e essa operação não faria sentido. Vamos tentar dar uma olhadinha agora num exemplo prático. A gente vai considerar, conforme está no slide, que a gente compra uma ação por R$ 10. Depois a gente compra uma put strike justamente no valor de R$ 10 para proteger 100% da movimentação de queda. Agora, olha que interessante. Com que dinheiro a gente comprou essa put? Com o dinheiro da call que a gente vendeu. Lembra da disparidade de preço? Não esquece disso, tá legal? Depois que a gente comprou essa put para proteger o nosso dinheiro, a gente vende aquela call strike a 12 com a peninha 15. Ou seja, se o ativo surfar alta de 10 até 15, ou seja, 14,99 especificamente, você surfa toda essa movimentação de alta. Se bater 15, o que vai acontecer? Vai ser ativado lá no strike 12. Então, o que vai acontecer? Você só vai conseguir surfar o ativo do lucro entre 10 e 12, porque justamente bateu 15 e ativou aquela call. Percebe a vantagem de ter a ativação da call somente depois na operação? Você consegue surfar essa movimentação de alta. Ficou claro esse nosso exemplo? Agora eu tenho uma informação para você ainda melhor. Apesar dessa operação ser complicado na vista de alguns iniciantes ou fácil na vista de outras pessoas que já conhecem o mundo de opções com mais experiência, essas opções, como eu falei, são exóticas e isso quer dizer que só podem ser montadas no balcão com assessores de investimento. Então não tem como fazer essa operação errado, porque você não consegue boletar isso sozinho. Então, para mim, isso é uma baita de uma vantagem. Então, para você fazer essa operação, chame o seu assessor, que ele vai cotar exatamente quais são as disparidades que acontecem nas opções que você tem posição ou quer abrir posição, para que você consiga proteger a sua entrada ou a sua posição já existente. Combinado? Apesar dessa operação estar disponível para qualquer nível de investidor, desde o mais iniciante até o mais experiente, não esquece de ver se o seu perfil de investimento está adequado para esse investimento. Combinado? Não esquece também que incide imposto de renda nessas operações. Então não esquece de verificar se você está fazendo esse recolhimento de forma correta, pois é responsabilidade sua fazer esse tipo de recolhimento de impostos. Fechado, pessoal? E o último disclaimer desse vídeo: rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Fechado? Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela companhia, se inscreve no canal, dê um joinha nesse vídeo, ativa o sininho aqui embaixo, que vamos trazer mais vídeos como esses, educativos e que faz a diferença para que você tenha bons investimentos na sua carteira.